Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui finalmente pra gente comentar um pouquinho sobre o livro Holocausto Brasileiro, escrito pela Daniela Arbex, jornalista, autora de outros livros famosíssimos como Cova 312, o livro sobre a Botkiss, entre outros títulos interessantes. Eu demorei para gravar esse vídeo, né, já que eu li esse livro aqui já faz mais de um mês, principalmente pensando no roteiro que eu poderia dar para vocês as minhas perspectivas de uma forma mais sincera, abordar alguns pontos que eu acho de fato necessário. E como eu falei no último vídeo aqui no canal, eu tô tendo um certo tempo entre um vídeo e outro pela questão da pesquisa que eu tô fazendo para os meus vídeos, né? Não que essa não tenha sido uma prioridade nos vídeos anteriores, mas é algo que eu estou observando mais, me atentando para trazer informações que sejam, como posso dizer, que agreguem de fato algo na vida de vocês. O Holocausto Brasileiro é um livro assim que eu tive que ir degustando aos poucos, porque não é fácil. Não é fácil passar por essa leitura, não é fácil passar por essa experiência, principalmente porque é um livro que trata muito sobre descaso, né? E é um livro que aborda muito a questão da memória, né? Do registro histórico, por exemplo. Então é um livro que, assim, quando eu descobri que existia, eu fiquei muito impressionado de como as pessoas não falavam e não falam sobre ele. Eu sei que, assim, dentro da nossa bolha aqui no YouTube ou lá fora no mercado editorial, pode ser que realmente tenha uma certa movimentação, mas não é um tipo de livro que você ouve por aí. Daniela Arbex é uma jornalista que eu achei o trabalho essencial para a comunidade jornalística de um todo, principalmente pela forma como ela tratou o assunto que ela vai discorrer nesse livro aqui, que caso alguém ainda não conheça, eu vou falar agora. Bom, o livro Holocausto Brasileiro, que não tem esse nome à toa, não é um título exagerado, é um nome que realmente faz jus ao que a autora se propôs aqui. É um livro-reportagem, né? E como vários livros-reportagens que são dignos de, como eu posso dizer, do sentimento de enaltecer de fato, o Holocausto Brasileiro ele tem uma característica muito sincera por parte da jornalista, que é o do registro, né? Então, como eu falei no início do vídeo, essa questão da memória e do registro histórico se faz muito presente. Ele tem uma característica dentro da comunicação, que é você apurar muito bem o que você está abordando, ouvir diversas fontes para que a história não fique completamente uníssona, e isso é muito importante. Bom, o Holocausto Brasileiro, na verdade, trata pra gente então desse recorte no tempo e espaço no Brasil, onde houve exatamente isso aqui, um holocausto, né, um genocídio de mais de 60 mil pessoas numa clínica psiquiátrica, né, no manicômio inicialmente. O Colônia, que era o nome dado a essa clínica psiquiátrica, ela foi fundada em 1903, logo no início do século XX, na cidadezinha de Barbacena, né, no interior de Minas Gerais, uma localização ali tipicamente interiorana, de serras, um lugar muito frio, inclusive, e que tinha em sua proposta inicial, digamos assim, tratar dessas pessoas, né, pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental. Eu acho que é assim o termo que ainda se dá. Caso não seja certo, podem me deixar aqui nos comentários. A ideia era essa, só que o que aconteceu na prática foi totalmente diferente. O que acontece é que aqui no Colônia você tinha então todo tipo de pessoa junta, né? Então você tinha as pessoas que realmente possuíam algum tipo de deficiência, você tinha prostitutas, homossexuais, pessoas que tinham dívidas financeiras com outras, até por questões familiares de brigas entre pai ou filha, pai, irmão, enfim, esse tipo de coisa. Eles eram mandados para o Colônia. E assim, esse local, né, essa clínica, teoricamente, ela tinha um número X de espaços, de vagas, né? Só que o que acontece é que o número, assim, cresceu exorbitantemente a mais do que era o requerido, digamos assim. Então, quando a autora ela inicia aqui o livro através de um prefácio da Eliane Brum, que é uma jornalista excelente, ela é referência dentro da graduação, por exemplo, a gente escuta muito falar sobre Eliane Brum, quando ela fala sobre o papel de jornalista, né? Inclusive o nome do prefácio dela se chama Os Loucos Somos Nós. O repórter luta contra o esquecimento, transforma em palavra o que era silêncio. Faz memória. Neste livro, Daniela Arbex devolve nome, história e identidade àqueles que até então eram registrados como ignorados de tal. Então o livro ele já começa pra gente fisgando o leitor, né? E mostrando para nós, estudantes de jornalismo, para pessoas que já são jornalistas, o papel que nós temos de fato na sociedade, que é dar voz a quem é invisibilizado. Fica esse questionamento logo aqui no início da obra sobre a palavra holocausto, né? Porque a Daniela Arbex sabia que isso poderia ser
alvo de indagações, certo? Mas será que o Holocausto brasileiro não é um nome muito exagerado? Holocausto, será? A gente tende muito a ligar com o nazismo, com toda a questão dos judeus e os outros povos que também estavam ali nos campos de concentrações, mas não é exagerado. Inclusive, a gente tem que conseguir situar muito bem, entender que isso aconteceu no nosso país não faz muito tempo, né? Então, tá aí, você tem esse local, colônia, com pessoas completamente, inclusive, despreparadas, né? As pessoas que estavam ali lidando diretamente com esses pacientes, elas não tinham qualificação. E aí, 2 pontos que eu gostaria de abordar aqui. O primeiro a gente pode pensar na questão do despreparo profissional por uma questão de desenvolvimento da área da psicologia, da psiquiatria no Brasil, ali principalmente no início do século XX, né? E o segundo ponto é uma questão tanto quanto pessoal. E eu digo isso porque quando você vê o documentário, que inclusive tem disponível aqui no YouTube completo, você percebe através da fala de alguns funcionários um certo despreparo humano, eu diria. Quando você vê o documentário, que é uma experiência que super complementa aqui, eu pelo menos notei que algumas pessoas ali tinham um discurso que me soam como nada arrependida. Então eu digo que é um despreparo dessas pessoas nesses 2 vieses que a gente pode pensar também aí nos comentários. Bom, sobre o Colônia eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque eu quero realmente que vocês leiam esse livro. Dentro do Colônia você tinha esse lugar que era, como eu falei, nessa região um pouco mais para dentro do estado de Minas Gerais. Era uma clínica onde você tinha, desde o início, uma espécie de triagem, onde as pessoas que chegavam lá, através dos trens de cargas, né, que ficou conhecida ali na região como trem de doido, uma triagem onde as pessoas tinham seus objetos pessoais confiscados, eles já colocavam trapos, né, não existia muito um uniforme, até porque pelo número excedente de pessoas não era possível. Você tinha uma certa separação de gênero ali no início, mas você percebe no decorrer do livro aqui, que essa coisa meio que vai se perder porque não tem condições de manter 2 pessoas, aliás, os gêneros separados. Inclusive você vê muitas cenas explícitas de crianças juntamente com adultos e é tenebroso, é nesse nível. Essas pessoas elas não tinham acompanhamento médico de qualidade, elas não tinham acesso a medicamentos que pudessem controlar a situação delas, já que cada caso era um caso, e o que eles faziam, a maioria das vezes, né, era o tratamento de choque, né, com eletrochoque, tortura de fato, muita violência explícita. Aqui existe, assim como no documentário, relatos de ex-funcionários que eram, e aí entra mais uma situação polêmica aqui, obrigados a lidar com esse tipo de pessoa, da forma que eles lidavam, de forma ignorante, violenta, e aí eu vou abordar essas coisas um pouco mais pra frente. Mas enfim, assim, a questão sanitária do local, vocês já podem imaginar que era das piores possíveis. Você não tinha saneamento básico, você não tinha alimentação necessária para as pessoas que eram internadas no Colônia. Inclusive, existem várias imagens nesse livro aqui, forte demais. Tem uma muito, assim, marcante para a obra, que é de um senhor tomando água do esgoto, de uma cisterna que ficou aberta, assim, porque não existia esse... como eu posso dizer, era tudo muito racionado, né? Inclusive, chega um momento aqui da história que a gente fica sabendo que a comida era chamada de ração, né? Então, a ração para os pacientes. Isso é um nível de desumanidade assim, tremendo. É incrível você, sabe, entender que isso de fato aconteceu e que essas pessoas, elas eram tratadas dessa forma, ou até pior. Um ponto muito interessante também a se abordar aqui é quando essas pessoas elas eram mandadas para o Colônia, a própria população ali próxima não sabia como aquilo se processava. Não existia essa cultura de ir até o Colônia, né? O que as pessoas falam através dos relatos, e vocês podem comprovar isso mais uma vez, reiterando no documentário, que era um local mandado para as pessoas que tinham algum tipo de problema. Mas o negócio era muito maior do que isso tudo. O Colônia ele fica de 1903 até mais ou menos 1994, então são assim, mais de 60 anos de atividade, de desumanidade, de extermínio em massa, de fato, um genocídio que acontece no Colônia. Tem uma foto aqui, inclusive, da carrocinha. Uma carrocinha que era onde eles usavam, aqui ó, para levar as pessoas, né, os pacientes que eram mortos. E morria assim, mais de 6 pessoas por dia, era assim, absurdo. Bom, eu marquei aqui na página 43 uma quote que tem muito a ver com a relação do Estado, né? Porque vocês podem ficar se perguntando, caso alguém não conheça essa história. Tá, mas como é que é isso? Tudo acontecia, as pessoas morriam, elas eram exterminadas e ninguém fazia nada? Cadê os políticos? Cadê a polícia? Na página 43 tem um ponto interessante aqui sobre essa relação do Estado. E diz assim: a sensação de impotência diante das atrocidades ocorridas
dentro dos muros do hospital é comum a funcionários e ex-funcionários do Colônia. Muitos contam que desejaram denunciar o sistema, mas não havia quem se dispusesse a ouvir. 28 presidentes do estado de Minas Gerais, interventores federais e governadores revezavam-se no poder desde a criação do Colônia entre 1903 e 1980. Outros 10 diretores comandaram a instituição nesse período, alguns por mais de 20 anos, como o médico Joaquim Dutra, o primeiro dirigente. Em 1961, o presidente Jânio Quadros colocou o aparato governamental a serviço da instituição para reverter o calamitoso nível da assistência dada aos enfermos. Deputados mineiros criaram comissão para discutir a situação da unidade 10 anos depois. Você percebe aí os anos que essas pessoas continuavam morrendo todos os dias. Nenhum deles foi capaz de fazer os abusos cessarem, os deputados, né? Elas estão se referindo. Dentro do hospital, apesar de ninguém ter apertado o gatilho, todos carregam morte nas costas. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente vai pensando, né, que a autora vai levantando como crítica no livro, é o papel do Estado, de fato, em preservar pela saúde, tanto física quanto mental, né, nesse caso, literalmente, com os pacientes do Colônia. Então você percebe que por muito tempo as coisas eram meio que deixadas por debaixo do pano, né? Esses deputados, esses líderes que faziam então essa forma de alternância no poder, fazia vista grossa. E a gente percebe, na verdade a gente sabe, descobre lá pro final do livro, como era um mercado, de certo modo, lucrativo. E eu vou chegar nesse ponto. É assim, absurdo. Bom, um ponto que eu achei assim, necessário também da gente discutir aqui é a questão da segregação racial que existia dentro do Colônia. Quando eu estava lendo, eu percebi aqui na maioria das fotos, que algumas aqui eu não consigo nem mostrar, porque realmente são muito explícitas. A maioria dessas pessoas, o que é que vocês veem aqui? Mesmo estando em preto e branco, qual é a semelhança que há entre essas mulheres? A maioria delas são negras, certo? E assim, eu tava vendo as fotos e eu tava achando que era muita coisa na minha cabeça. Mas aí quando você chega mais pro final, você vê que a segregação racial estava sendo feita de uma forma muito explícita. Principalmente porque o cemitério, que era atrelado ali ao Colônia, ele tinha um espaço dedicado apenas para pessoas negras. Então você vê uma segregação racial em cima de um genocídio, abaixo de um sistema completamente político que faz vista grossa. Então esses pontos vão gerando incômodo no leitor. E mais uma vez eu falo aqui porque a gente não está discutindo sobre esse tipo de livro na internet, sabe? É um livro que eu acho que faz sentido as pessoas estudarem, lerem na escola, né, apresentarem trabalhos sobre, discutirem essa questão psiquiátrica, né? Porque toda a luta antimanicomial, e aqui eu já estou puxando um gancho para algo que eu queria abordar nesse vídeo, devem ser mais visibilizadas. Né? Eu particularmente sou uma pessoa que eu não conhecia nada sobre essa luta antimanicomial, não sabia nem que existia isso. E o que é basicamente? Você tem uma movimentação ali durante a década de 70, onde os psiquiatras, os psicólogos, as pessoas dessa área começaram a discutir as novas formas de lidar com os pacientes, né? Bom, então você tem essas pessoas lá totalmente confinadas, morrendo todos os dias. Na página 76 eu acabei marcando uma quote que fala sobre o mercado lucrativo que eu tinha citado no início do vídeo, né? E aqui diz assim: além daqueles 30 cadáveres, outros 1.823 foram vendidos pelo Colônia, para 17 faculdades de medicina do país entre 1969 e 1980. Como a subnutrição, as péssimas condições de higiene e o de atendimento provocarem mortes em massa no hospital, onde registros da própria entidade, né, o próprio Colônia, apontam 16 falecimentos por dia, em média no período de maior lotação. A partir de 1960, a disponibilidade de cadáveres acabou alimentando uma macabra indústria de venda de corpos. O que está acontecendo? Nessa época aqui, término da década de 70, início da década de 80, as faculdades de medicina começam a ganhar, de certo modo, um maior espaço, né, na discussão acadêmica, digamos assim. Os corpos que eram mortos, né, enfim, passaram a falecer para várias universidades. Na verdade, o Colônia vendia a maioria desses corpos. E assim, existe aqui uma fonte no livro onde fala que se fôssemos comparar com hoje, em reais, estaria equivalendo a 600 mil reais. E no documentário, por isso que eu falo mais uma vez que é para vocês verem também, para complementar,
uma das perguntas feitas pela Daniela Arbeck, se eu não me engano, para um dos diretores do Colônia, era exatamente sobre esse mercado altamente lucrativo. E o que ela escutou de resposta era que ele não tinha noção de que isso estava sendo vendido. Só que aí a Daniela Arbeck trouxe um documento daquela época, onde existia a assinatura desse diretor, né? Porque esse último diretor que está no documentário, ele parece que ainda estava em atividade lá. Obviamente não da mesma forma, não estava tendo essas mortes em massa, né? Mas isso ficou na minha cabeça. Como é que as coisas vão começar a mudar de figura, né? Senão esse vídeo vai ficar enorme. Como é que a coisa começa a ficar mais visível? Eu não vou dizer que a coisa melhora, porque ela não melhora. Como é que a coisa fica visível? Quando um jornalista do jornal O Cruzeiro, eu até anotei aqui o nome dele, senão eu vou esquecer, Luiz Alfredo, ele era fotógrafo na época da revista O Cruzeiro, né? Ele acaba, então, sendo mandado pelo seu chefe de redação para uma matéria na cidade de Barbacena sobre a questão da saúde e tudo mais. E mal sabia ele que ele estava se deparando com a sucursal do inferno, que é como ele chama aqui na matéria. Página 170. Milhares de mulheres e homens sujos, de cabelos desgrenhados e corpos esquálidos, cercaram os jornalistas, né? Porque ele tinha ido com o companheiro dele. A primeira imagem que veio à cabeça de José Franco foi a do inferno de Dante. Difícil disfarçar o choque. O jornalista levou um tempo para se refazer e começar a rascunhar em seu bloco suas primeiras impressões. Já Luiz Alfredo, fotógrafo, protegido pela sua Leica, decidiu registrar tudo que a lente da sua câmera fosse capaz de captar. Quase todas as imagens feitas naquela tarde foram registradas em preto e branco, em rolos de filme 35mm. A loucura que desfilava diante dos seus olhos não impressionava, e sim as cenas de um Brasil que reproduzia, menos de 2 décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o modelo dos campos de concentração nazistas. Essa aqui é a foto, né, que ficou muito conhecida, inclusive, pelo próprio Luiz Alfredo na época da publicação da matéria. Bom, e aqui na página 132 eu marquei uma code onde eu coloquei como a importância do registro jornalístico, né? Porque a gente sabe, e isso é um ponto que eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo, que a imprensa ela vem sendo atacada nos últimos tempos, vem sendo banalizada, mas principalmente por uma questão assim, das pessoas desconhecerem o nosso papel, né, enquanto profissional da comunicação. E assim, a importância do registro jornalístico, juntamente com o registro histórico, se faz muito necessário. E eu anotei aqui, no momento exato que o Luiz Alfredo volta para a redação com todo o seu material e mostra para o seu chefe. E aqui diz assim: impressionado, o chefe de redação queria ver o material que se transformaria 5 décadas mais tarde no maior conjunto de imagens feitas no interior da unidade. Uma a uma, as 300 de fotos foram sendo reveladas por Luiz Alfredo. À medida que a química imprimia forma no papel, o fotógrafo começou a ter ideia da dimensão da tragédia que havia acabado de testemunhar, a sucursal do inferno, como os repórteres batizaram a reportagem sobre o Colônia. Ganhou 5 páginas da revista em 13 de maio de 1961. O país se comoveu. A classe política fez barulho. Isso aqui é muito interessante. Os governantes fizeram promessas públicas pelo fim da desumanidade. Quando o calor da notícia abrandou, tudo continuou exatamente igual no hospício. Por sorte, o fotógrafo não se desfez dos negativos. Então, assim, gente, o ponto aqui é exatamente esse, sabe? Como eu tinha falado para vocês, como o Estado ele estava intervindo e, bom, na minha visão, eu acredito que da maioria das pessoas, de forma insuficiente, aqui a gente tem muito isso, né? O que será que deveria ter acontecido caso o Luiz Alfredo não tivesse sido mandado para essa matéria, né? O que teria acontecido se a gente não tivesse os registros fotográficos dessa época? Ó, aqui é o Luiz Alfredo, um senhorzinho muito simpático, com a sua câmera, que foi então capaz de nos dar esse registro. Aqui é uma das imagens mais fortes também. São as mulheres no pátio e tem vários urubus aqui em cima rondando o local. Agora eu também queria, dentre essas várias informações que eu joguei aqui para vocês, enaltecer de certo modo, né, de certo modo não, enaltecer de fato o trabalho, né, da Daniela Arbeck e como é importante o olhar da autora do livro sobre aquilo que ela está contando e como isso se reverbera hoje em dia, né? Como isso chega até a gente. Aqui na página 191 é um relato da própria Daniela dizendo assim: bastou contato com aquelas imagens para que a senha da indignação fosse acionada. Isso é que ela está contando no processo da apuração das informações para poder, né, esquematizar o livro. Saí de lá com a certeza de que precisava ver de perto o que havia restado do pior capítulo da história da psiquiatria mineira.
Senti-me na obrigação de contar às novas gerações que o Brasil também registrou um extermínio. Quantos personagens restavam vivos? O próprio Luiz Alfredo teria que idade em 2011, quando as fotos dele completaram meio século. Minhas perguntas começaram a ser respondidas. O autor das fotos contava então com 77 anos, e suas memórias deram um pontapé inicial à minha investigação. A tragédia provocada pelo Colônia começou a ser revelada pelo olhar dos sobreviventes e de suas principais testemunhas. Toda história tem outra por trás dela. A do Holocausto brasileiro não foge a esta regra. Isso aqui é algo para a gente notar também, né? Como é que o autor ele se coloca diante daquilo que ele está apurando. Ele está escrevendo por quê? Ele quer denunciar? Ele quer escrever por escrever? Ele está escrevendo de fato a sangue e punho? É isso que a Daniela Arbex colocou aqui pra gente de uma forma maestral. Bom, e agora chega aqui no ponto do vídeo, que foi então que deu origem à minha pesquisa, né, para a construção desse vídeo. Por trás de toda essa denúncia que a Daniela Arbex faz nesse livro, existe a luta antimanicomial, que era algo que eu não tinha noção do que era até ler esse livro, até pesquisar por fora, falar com a amiga minha Anne, um beijo Anne se você estiver vendo esse vídeo, que ela é formada em psicologia, sobre a luta antimanicomial no Brasil, né? Então, assim, caso eu esteja falando alguma coisa errada, podem deixar aqui as correções. Que é o seguinte, você tem então no Brasil uma movimentação ali durante a década de 70, onde pessoas profissionais da área da psiquiatria, né, da psicologia, começavam a abrir os olhos sobre o tratamento dado às pessoas que eram internadas em manicômios, né? A própria ideia de manicômio, ela para a psiquiatria é algo ruim, porque é a forma como você se relaciona com o paciente, né? Então esses tratamentos de choque que eram dados aqui e em outros manicômios no Brasil, né? Porque indo às pesquisas eu entendi que é uma luta constante ainda, então ainda há o debate sobre a luta antimanicomial. Você percebe que esse termo manicômio ele está muito fechado a uma visão violenta e completamente ultrapassada, né? Então essa ligação dos pacientes com os doutores, os profissionais, ela se dá de uma forma muito abusiva, né? Então, tem algumas figuras que são interessantes a gente pensar, como, por exemplo, na Itália, o psiquiatra Franco Basaglia, ou Basaglia, né, porque é italiano, ele foi um pioneiro na luta em prol de uma reforma dos tratamentos dados dentro dos manicômios, né? Já que ele vem da Itália com todo esse arcabouço. Ele dirigiu um hospital muito famoso por anos, lá na Itália, em Veneza, se eu não me engano. E a forma de tratamento que a luta antimanicomial prega, de certo modo, é uma luta humana, né? É uma luta de inclusão dessas pessoas na sociedade. Enquanto nos manicômios você tem um isolamento completo da pessoa, sem ligação completa com a sociedade, alegando muitas das vezes que essas pessoas elas são um perigo para a sociedade, a luta antimanicomial é em cima disso. É fazer com que essas pessoas se sintam à vontade, que elas possuam um tratamento de qualidade, um acompanhamento de fato de pessoas que se importam com aquilo. A luta antimanicomial ela vai ganhando força aqui no Brasil durante essa década de 70, 80, mas existe uma coisa que eu pesquisei dentro do artigo e eu descobri uma figura muito interessante, já estou adiantando aqui o assunto, chamada Nise da Silveira. Quem foi ela? Foi uma mulher nordestina, onde ela, já em 1950, lutava nesse teor, nessa vista mais humanizada, né, na luta antimanicomial. Ela, se eu não me engano, foi a única mulher de 157, se não me engano, profissionais, homens, dentro da área da psiquiatria a se formar, né, na turma dela. E ela já começa a dar os seus primeiros indícios da luta antimanicomial desde essa época, né? Só que, obviamente, por uma questão de visibilidade, de ser uma mulher dentro desse sistema, né, de uma área completamente tomada por homens ainda, não teve tanta voz, mas teve um impacto e um papel muito importante. Inclusive, descobri que tinha um filme, que tem um filme, inclusive, no YouTube aqui, eu já assisti, é um filme maravilhoso, chamado Nise da Silveira, No Coração da Loucura, ou O Coração da Loucura, agora eu não me lembro. Mas é um filme muito bom também, protagonizado pela Glória Pires, é um filme sensacional, e dá pra gente ter um certo vislumbre do que era essa luta dela. E agora, pegando aqui um pouco na minha cola, em 1978 foi aprovado na Itália, né, lembrando do Franco, ele era de lá, a Lei 180, ou a Lei da Reforma Psiquiátrica italiana, que veio a influenciar o modelo do tratamento e a luta pelo fim das instituições manicomiais ao redor do mundo. Ela serviu como referência para a reformulação do sistema psiquiátrico no Brasil, ainda que hoje se encontra em forma de adequação. Então, o que isso quer dizer? Que ainda hoje no Brasil existem vários manicômios espalhados pelo país,
Aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, nós temos o João Machado. Eu não sei se ele se enquadra como manicômio, nesse sentido de tratamento, se há alguma forma de violência, não tive como ter acesso a essas informações, mas você já percebe a influência se espalhando ali por volta da década de 70, né? Bom, e eu anotei também alguns pontos que eu acho interessante compartilhar com vocês. Bom, aqui no Brasil, a luta antimanicomial, ela se deu e ela se dá a passos lentos, né? Então, nesse período nós tínhamos o MTSM, Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Não sei como é que tá isso hoje, eu não achei informação. Era um grupo que lutava em prol dessa discussão da saúde mental, juntamente com os familiares, pessoas simpatizantes do movimento, e que faziam então essa movimentação reivindicando um tratamento digno para essas pessoas. Esse movimento dos trabalhadores contava também com o apoio do movimento sanitário, né? Então ambos eles eram responsáveis por essas iniciativas. Bom, e aí dia 18 de maio de 1987 no Brasil acontece então o encontro das pessoas que eram favoráveis a políticas de luta antimanicomial no Brasil, um encontro, enfim, entre vários simpatizantes, vários grupos, para discutir essa questão toda. E aí, dia 18 de maio é conhecido como o Dia da Luta Antimanicomial no Brasil. Eles têm como, né, uma das suas diretrizes uma comunicação aberta e honesta para com a população, para com organizações públicas, onde eles trazem em seu discurso a ideia de que essa inclusão, né, dos pacientes na sociedade, na verdade, não é um perigo, um risco à sociedade. Isso, na verdade, é um benefício na sua luta pela recuperação em conjunto com todo mundo. Bom, seguindo então nesse raciocínio, hoje também nós temos as leis federais 8.080 e 8.142, ambas da década de 90, né, de 1990. Foi intitulada a Rede de Atenção à Saúde Mental, junto com a criação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. E essas leis, elas atribuíram ao Estado o dever, a responsabilidade de promover um tratamento em comunidade, né, e não mais o isolamento e a exclusão. Aí nós temos também os Centros de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. Inclusive, eu vi uma entrevista, eu vou deixar aqui também no YouTube, da Rede Cultura, se não me engano, ou Rede Futura. Rede Futura, onde existe o relato de uma das pessoas que é militante da causa, falando da importância de instituições como o CAPS, né? Temos os Serviços Residenciais Terapêuticos, o CRT, os Centros de Convivências e Cultura, Unidade de Acolhimento, o UAS, e os Leitos de Atenção Integral em Hospitais Gerais, né, que é o CAPS 3. Então, são instituições que hoje em dia trabalham com toda essa questão, e eu resolvi, então, trazer pra gente. E a última lei, que é a que está em vigor até o momento, é a Lei Paulo Delgado. Essa lei, ela faz parte dessa reforma iniciada lá na década de 70, mas que só foi promulgada em 2001. E a lei que estava até então era uma de 1934. Então, assim, já era algo ultrapassado. Só que, assim, estamos em 2020. 2001 para 2020, você tem aí um belo tempo, não é mesmo? Mas, enfim, é o que nós temos. E é uma lei que tem, então, o intuito de garantir esses direitos para que esses cidadãos possam, então, ter um tratamento mais atencioso, mais efetivo, de qualidade, e priorizando, obviamente, essa reinserção na família e no trabalho, na comunidade, enfim. O ponto dessa lei, né, Paulo Delgado, é também a própria noção do paciente sobre o seu quadro clínico, né? Então, essa relação entre o médico e o paciente se dá muito mais sincera, ele não omite nada. A ideia é que isso aconteça. Então, esse tipo de livro, o documentário, o filme da Nise também é muito interessante. A própria luta antimanicomial é um ponto que tem que ser discutido, não apenas para quem é da área, mas para quem é das demais também, enfim, para quem é curioso, vale muito a pena. O jornalismo aqui, ele fez um papel incrível. A Daniela Arbex fez um livro-reportagem necessário, e que eu gostaria de deixar para vocês uma frase que a Nise, né, ela fala, a Nise mesmo, né, a senhorinha, ela diz no final do filme, né, eles colocaram uma imagem, uma entrevista que rolou, onde ela fala: há 10 mil modos de pertencer à vida e de lutar pela sua época. Bom, gente, então com essa frase eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado um pouco mais assim, atentos a toda essa questão, que vocês leiam de fato o Holocausto Brasileiro. Eu tentei dar uma resumida no que acontece nesse livro aqui para focar nesses pontos mais e como é que a gente pode ajudar a causa, né, antimanicomial, lendo sobre, se informando, entendendo que é uma luta constante
e de todo mundo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, compartilhar com um amigo seu, porque ajuda muito meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal e, como eu falei, caso eu tenha dito alguma coisa meio torta ou que não está muito de acordo, pode deixar aqui nos comentários. E é isso. Até a próxima. Tchau.